Muito bem, estamos ainda em Êxodo. É interessante porque, pelo menos eu creio, eu já não tenho convicção nenhuma do andamento do estudo, mas eu creio que Levítico, o próximo livro, vai ser rápido. É para ser numa única aula, pelo conteúdo do livro. E a gente deve já até começar a trabalhar nele aqui, tá? É possível que a gente tenha tempo de terminar hoje, porque a gente não tem tanta coisa para ver em Êxodo agora. Na última aula, nós estivemos no capítulo 32, que é um capítulo importantíssimo, que é o bezerro de ouro. Nós vimos sobre a questão, nós vimos lá a forma como o Arão dá a desculpinha dele para Moisés, Lembram que o Arão, na hora de fazer o bezerro, deixa eu ir para lá. Na hora de fazer o bezerro, ele trabalhou com buril, Fez dele um bezerro fundido, mas quando Moisés questiona ele fala, eu joguei lá o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Então, você tem toda essa dinâmica da conversa de Deus com Moisés, também que nós vimos, Deus falando assim, esse povo que você tirou do Egito, e Moisés fala, o povo que o Senhor tirou do Egito. Então fica aquela, cada um assume a sua responsabilidade em ter aquele povo tão cabeça dura, vamos dizer assim, mas você vê esse Deus soberano, todo-poderoso, permitindo, conversar com o ser humano. Falou assim, Moisés, fica na sua, eu tenho o meu plano e vai ser desse jeito. Assim como ele fez no começo de convencer Moisés a ser o libertador do povo, ele poderia falar assim, Moisés, eu tenho meu plano, fica na sua. Mas na soberania dele, ele quis conversar com Moisés, ele se permite a isso, afinal de contas ele é soberano. Quem é você para discutir com Deus se ele quer discutir com Moisés? Então, vamos ficar na nossa, Agora, um ponto importante também é depois do bezerro de ouro, Moisés agora intercedendo pelo povo, a partir do versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque aí os egípcios vão dizer, ele coloca o mesmo argumento que ele já tinha falado antes, vamos falar mal do Senhor, o Senhor tira e depois mata o povo, vamos falar que o Senhor não é um Deus legal, Versículo 13, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda a terra, de que tenho falado, do Alá a vossa descendência, para que a possua por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera haver de fazer o povo. Não, pera um pouquinho, peguei o texto errado. Moisés vai interceder pelo povo depois, aqui ainda não apareceu. Moisés manda matar os idólatras, ali é o argumento de Moisés ele intercedendo. Cadê? Aqui está mostrando, Moisés manda matar os idólatras, tudo bem, versículos 25 até o 29, depois do bezerro de ouro, Deus manda fazer isso. Agora que Moisés intercede pelo povo, E olha que interessante essa intercessão de Moisés. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então, Moisés ele é radical, assim, fala assim, perdoa, senão faz o seguinte, me mata também. Ou seja, veja que Moisés ele se coloca verdadeiramente como responsável pelo povo e ele se coloca como esse intercessor. É interessante isso, porque Moisés ele é uma figura de Cristo, interessante até que a gente vai ver em Deuteronômio, que Moisés fala, se eu não me engano é Deuteronômio 18:18, Deus suscitará no meio de vós um profeta semelhante a mim. E esse profeta é Jesus, porque ele é o profeta, que você vai ver lá quando o pessoal chega, em João Batista fala, é você o profeta?
é o profeta de Deuteronômio 18:18, né? Aquele semelhante a mim. Então é isso que eles perguntam, essa é uma figura de Cristo, e Moisés é essa figura de Cristo. É por isso que Jesus também ele é colocado nessa contrapartida. Jesus ele sobe ao monte, como Moisés subiu ao monte, e dá a lei, ou seja, o sermão do monte é a suma da lei de Deus, do novo mandamento agora da nova aliança. Então você tem essas figuras. Então Moisés fala isso, peço que me risque do livro que escrevesse, seria aí o livro da vida, já naquela época essa ideia de que Deus tinha um livro das pessoas que iam viver. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha que Deus... Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Então, Deus feriu o povo, então muitas pessoas morreram, já até talvez a mão de Deus através de Moisés mandando matar o povo ali, Agora é o seguinte, capítulo 33, deixa eu pegar aqui o resumo do que acontece. Versículos 1 a 11, a relação especial de Deus com Moisés. E é interessante isso, e principalmente o versículo 3, eu não vou subir no meio de vocês, porque vocês são povo de dura serviço, mas olha só, disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, e o povo que tirou da terra do Egito para a terra, a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, sobe para a terra que manda leite e mel. Então aqui, olha só, Deus já está preparando aqui para o povo, a gente vai sair. Então, eles saíram do Egito, ficaram no Sinai, ficaram parados ali por um tempo em que tudo isso está acontecendo, e Deus já está dando aqui no capítulo 33 essa ordem: vocês vão sair, mas eles não vão sair ainda, algumas coisinhas vão acontecer, agora vai ser a preparação para sair, tá? Que vai finalizar o livro na preparação para sair, lá em Números, que eles vão sair, porque a gente tem, Êxodo, Levítico e Números, só que o livro de Levítico ele não vai contar histórias, ele tem histórias pouquíssimas. Levítico nada mais é o livro que Moisés traz diante das instruções que Deus deu. Mas a história continua em Números. É em Números que vai. Bom, agora eles estão no Sinai e eles vão sair e vão para a terra prometida. Números vai contar a história de chegar até a terra. Então, Levítico ele não vai contar a história. Ele é o conjunto de leis, de instruções para a vida civil, religiosa e moral do povo, que a gente vai ver, Então, vai lá, Só que, olha só o versículo 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então Deus está irado com o povo, é essa a situação. O povo sabe que Deus está irado com eles estão assim, E o povo tirou os atavios, tirou de fazer festa. Não tem motivo de festa, de alegria, de roupa de baile, não, Olha só, agora a partir do 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna da nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então veja que ele vai mostrando aí, essa relação de Deus com Moisés, em versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. E aí tem aquela história que Moisés vai pedir a presença de Deus, quer conhecer mais a Deus. Moisés pede, me faz conhecer o teu caminho, se eu achei graça aos teus olhos,
eu quero dar ênfase a outros pontos mais importantes, né? Aqui, ó, versículos 12 a 16, Moisés pede a presença de Deus para conduzir o povo, né? E Moisés quer ver a glória de Deus, quer ver Deus mais, mais um dos textos assim, que as coisas não são claras. O que é isso de ver a glória de Deus? Até Deus passar por uma fenda, né? E ver ali Deus por uma fenda. Então é algo que não é muito claro o que isso está querendo dizer, o que é se ver a glória de Deus. E aqui Moisés tem essa relação de Deus como face a face, não que a gente já tem outros textos que diz, ninguém nunca viu a Deus. Então é uma outra situação aí, não está falando que literalmente Moisés viu Deus fisicamente, não é esse o ponto, tá? Agora entra o capítulo 34, que vai ser a renovação. O povo errou, pecou, e agora o 34 vai renovar as coisas. Versículos 1 a 9, as novas tábuas da lei, né? E aí Moisés vai clamar, dos versículos 6 a 9, que Deus novamente faça aliança com o povo e renove o seu favor, né? Então veja lá o 34. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se, Moisés para a terra o adorou e disse: Senhor, se agora achei graças aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Perceba a diferença de discurso que agora Moisés ele assume: esse povo é meu. Por isso que Deus estava lá, o povo que você tirou do Egito. Agora, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade. Nós pecamos. Talvez Moisés estava meio assim, bom, eu sou o intermediário aqui, e tem o povo lá, e tem Deus, mas Deus estava ali talvez tentando convencer Moisés. Moisés, o povo é seu, e você faz parte do povo, assuma isso. Talvez até trabalhando na liderança, né? No sentido de você tem que comprar que a coisa é sua mesmo, tipo, assuma a responsabilidade, né? De falar, esse povo é meu. E não, tipo, aquele povo que o Senhor tirou do Egito e Deus colocando mais, e parece que Moisés mudou o discurso agora então, né? Perdoa a nossa iniquidade, nos conduzir. Moisés roga que Deus vá com eles. E Deus vai agora com eles. Porque Deus fala assim, então, monta lá o tabernáculo, porque Deus tinha dado as instruções, ia ser feito tudo, ele ia andar no meio do povo. O povo pecou, falou assim, ó, quebrou tudo. Então Moisés está rogando a Deus, vamos lá, anda no meio da gente, vai, né? Então disse, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizerem em toda a terra. Olha como Deus está falando, todo o teu povo, tá? De maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é que faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje, eis que lançarei fora da tua presença, aí lá os povos todos. Abstende de fazer aliança com os moradores da terra. E aí Deus está renovando, está relembrando, ó, é tudo isso que tem que ser feito para a gente ter essa aliança aí, né? Então, versículos 10 a 17, Deus renova a aliança e adverte contra a infidelidade. 18 a 28. Mais detalhes sobre as 3 festas. Aí você vai ver que vai falar de novo das 3 festas. E veja o versículo 28, que é o que eles usam, os 10 mandamentos, são muitas vezes chamados de as 10 palavras. Não tanto usado, né? A gente não vê tantas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, mas é a forma como os judeus falavam as 10 palavras, né? E Moisés traz as 2 tábuas e o seu rosto resplandece, em versículos 29 a 35, que é o final do capítulo 34, que tem aquela história do rosto de Moisés resplandecer, porque ele via a glória de Deus, né? Você vê que não falava disso antes, está falando agora, quando ele traz agora as 2 novas tábuas, e fala do rosto dele resplandecer. Lembra que depois você vai ter Paulo falando do rosto de Moisés resplandecer, inclusive fala uma coisa que não está aqui no texto, que é a tradição judaica, que Moisés ele colocava um véu, né? Tudo bem, para cobrir, está falando. Só que Paulo fala lá que terminava
a glória, parava de brilhar o rosto de Moisés, só que Moisés continuava com o véu para o pessoal pensar que ele ainda estava com o rosto resplandecendo, né? Isso é tradição judaica. O texto não diz que Moisés fazia isso. Bom, acabou o brilho, mas ele continuava com o pessoal achar que ele ainda estava com a glória de Deus. Paulo fala isso lá. E isso é tradição judaica, de que Moisés, mesmo quando acabava o brilho, ele continuava com o véu para o pessoal pensar que ele ainda estava brilhando, né? É até engraçado, nas tradições judaicas, nas midrashes, nas interpretações deles, às vezes eles falam coisas más, vamos dizer assim, de Moisés. Eles não é super-herói, isso, aquilo. Eles, até tipo, Moisés pecou nisso, pecou naquilo. É que a interpretação judaica, do pouco que eu vi, é muito confusa. É um raciocínio, uma lógica muito estranha. Muito estranha. Não estou dizendo dos judeus de hoje, né? Daquela época, a forma de interpretação daquela época. Tá? Então, acaba aí o capítulo 34, nós temos um novo bloco que é instruções e levantamento do tabernáculo, que é o final do livro, versículos 35 a 40. No capítulo 35, você vai ter aí, né, as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem, convocação para que todos colaborem para a construção do tabernáculo, o povo se dispõe a colaborar, Deus levanta os homens habilidosos. Lembra tudo que ele tinha falado naquele bloco anterior sobre as instruções do tabernáculo? Ele tinha explicado como devia ser feito. Agora as instruções vão ser colocadas em prática. Deus tinha falado, manda o povo trazer as coisas. Até diz de certa forma que o povo trouxe, mas só agora eles estão fazendo. E só agora Deus está capacitando realmente, e eles vão pôr a mão na massa. Tá? Capítulo 36, o povo oferta acima do necessário. Né? Então o povo está arrependido de tudo que fez, está ali, né, tentando agradar a Deus para rever a aliança com ele. Moisés tinha pedido que Deus andasse no meio do povo, então Deus está retomando a ideia do tabernáculo para andar no meio do povo e vai ser construído. Então a construção dos utensílios, das cortinas, esses capítulos são a descrição dessas coisas sendo feitas, por isso que eu até nem estou enfatizando tanto. Tá, o 36, capítulo 36, é a construção dos utensílios, as cortinas, a coberta de pele, as tábuas, faz o véu, reposteiro, colunas. Capítulo 37, descrevendo a arca sendo feita, o propiciatório, tá? O propiciatório é uma heresia minha, que é propiciatório, está escrito errado. A mesa, o candelabro, o altar do incenso, o óleo, o incenso, tudo o que foi descrito, você deve fazer isso assim, agora eles estão fazendo isso assim. É praticamente uma cópia do que está acontecendo. Capítulo 38, o altar de holocausto, bacia de bronze, átrio, reposteiro, resumo dos elementos dos tabernáculos, do tabernáculo. Esses são os 35, 36, 37, 38. Então, Deus vai habitar no meio do povo. Capítulo 39, as vestes dos sacerdotes, finalizados os utensílios, fizeram como ordenara o Senhor, Moisés os abençoa. Porque você vê aí no capítulo 39, então meio uma redenção, né? O povo fez tudo que Deus mandou fazer, fizeram direitinho, tá? Cadê? Versículo 32? Segundo o que ordenara Moisés, né? Cadê? Não, ainda... Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os colchetes e tal, e aí vai descrevendo tudo o que eles fizeram, tudo o que eles trouxeram. Tudo segundo, versículo 42, tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim o fizeram e Moisés os abençoou. Veja, é repetitivo mesmo. Falou assim, agora esse povo está se redimindo. Eles estão fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Estão fazendo tudo direitinho. Tá? Fizeram todos os utensílios. Agora no capítulo 40 fala, então levanta. Vamos montar tudo que foi planejado. E eles montam, né? E agora você tem uma descrição rápida deles colocando as coisas no lugar, né? Vai colocar, vai ungir e tudo, e aí o tabernáculo é levantado, e olha só,
E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. O primeiro mês do segundo ano da saída deles. Ou seja, no começo, um ano depois deles terem saído, eles gastaram 3 meses de viagem até o Sinai e passaram lá 9 meses, mais ou menos. E eles no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, então, tipo, no 1º de janeiro, né, eles se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, foi suas bases, e aí está descrevendo tudo isso, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui. Bom, está descrevendo tudo que foi colocado. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, falando da bacia aqui, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou o átrio ao redor do tabernáculo. Tinha mostrado semana passada para vocês, né? Acho que eu tenho aqui ainda essa ideia do tabernáculo. Então, isso aqui é uma descrição, mais ou menos, né? Uma ideia do que seria, de novo, né? Desculpem a cultura americana aqui, né? A comparação com o campo de futebol americano que está ali, para ter uma noção do tamanho. Então você tem o átrio, é essa parte externa, né? Que as pessoas podem participar, mas aqui os sacerdotes vão trabalhar, vão oferecer os sacrifícios, essas mesas são para fazer isso. Depois dos sacrifícios eles se lavam, né? E partes dos sacrifícios, dependendo do sacrifício, devem ser lavados também. E aqui dentro já é uma outra área. Aqui é o lugar santo e o santo dos santos, onde tem a arca e o propiciatório, que é a tampa de cima da arca, que simboliza a presença de Deus. O Senhor está entronizado entre os querubins. É a descrição, porque na arca tem os 2 querubins ali. É essa a ideia. Então você tem o candelabro, os pães, são 12 pães representando o povo de Israel, e tudo isso é um monte de simbolismo, e o povo entendia muito desse simbolismo, o que significava, e o objetivo, até que é o que a gente vai falar em Levítico, é mostrar a santidade do Senhor, porque até o Senhor tinha falado, esse povo é de dura serviço, se eu andar no meio deles, eles vão morrer, eu vou consumir eles, por causa da minha santidade. Aí Moisés intercede, eles mudam, então, eu vou andar no meio de vocês, só que vocês têm que seguir esses rituais para vocês entenderem o que é santidade. Deus vai trabalhar tudo isso com o povo. Então, esse tabernáculo é montado, e isso daqui é uma forma de culto daquela época. Tá? Povos vizinhos tinham coisas parecidas, não um tabernáculo, mas sacrifício de animais era comum nas religiões da época. Utilizar, né, um lugar separado para a divindade, ele escondido, todas essas coisas. Tinha uma série de coisas parecidas, mas principalmente o sacrifício de animais, que é muito comum. Mas a gente vai ver em Levítico algumas comparações nesse sentido, tá bom? Mas o que importa é que é montado, é feito o tabernáculo, ele é preparado ali, o povo fica em volta, e o capítulo 40, então, vai finalizar mostrando isso. E vai acabar o livro, então, né, mostrando que o Senhor vem habitar no meio do povo. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eles ainda não fizeram nenhuma jornada. Ele já está descrevendo qual é a dinâmica desse tabernáculo. Eles ficavam ali. Quando a nuvem descia,
é aqui que vai ser montado o tabernáculo. Montavam o tabernáculo e ficavam lá até a nuvem, e a nuvem ficava lá. Quando essa nuvem se levantava e caminhava, pô, bom, vamos levantar o tabernáculo e vamos seguir a nuvem, que é o que eles vão fazer em Números, que a gente vai ver. Tá? Então termina o livro de Êxodo mostrando que Deus foi lá e habitou no meio do povo. Tá? A glória do Senhor desce lá. É até engraçado que agora, olha uma coisa diferente que aconteceu aqui. Moisés não podia entrar na tenda da congregação. O Moisés que falava com Deus face a face. Porque agora Deus está estabelecendo uma outra relação. Agora ele instituiu o culto formal. Ele instituiu toda uma organização de como se achegar a Deus. Então, não tem mais essa relação de Moisés com esse, eu sou amigão de Deus, eu converso com ele, vem assim. Não que essa relação vai ser quebrada, tá? Você vai ver em Números, né? Deus ainda chamando a atenção do povo. Com Moisés a gente bate papo face a face, mas agora Deus se manifesta ali na tenda da congregação, e é ali que Deus estipulou toda uma organização. Por exemplo, quem é que vai entrar no Santo dos Santos? O sumo sacerdote. Com o ritual estipulado, em momento estipulado, tudo organizado, tudo preparado para o povo entender o que é santidade. Né? Então a coisa não é assim, mas o Moisés ele não podia entrar na tenda da congregação ali, Deus ainda vai ter uma relação com ele, mas o texto já está mostrando que houve uma mudança nessa relação, porque Deus agora está trabalhando com o povo todo, e Deus mostra que ele aceitou andar no meio do povo, voltou, né? Moisés intercedeu depois do povo ter pecado, e Deus foi lá e falou, bom, tá bom, vou continuar com esse povo, e Deus voltou ao plano anterior. Eu vou andar no meio deles, faz a tenda da congregação, e Deus habita ali. O livro termina dizendo, e Deus foi lá e está no meio do povo. Então, apesar dos incidentes, Deus fez uma aliança com o povo aceitou, e Deus veio habitar no meio deles. Esse é o povo de Deus, e Deus está no meio deles. E eles vão seguir, agora está tudo montado. Já saímos do Egito, nós conversamos, nos organizamos e está tudo preparado agora para nós irmos para a nossa empreitada, para a terra prometida. Porque o Sinai aqui foi a época de vamos fazer um acordo. Fizeram um acordo, está tudo certo agora, depois de algumas discussões e contratempos, está tudo certo. Então agora vamos para o nosso objetivo, uma terra permanente para vocês viverem. É assim que termina o livro do Êxodo, e como eu disse, a história continua lá em Números. A gente vai entrar em Levítico, que Levítico é dada a ideia de que o livro de Levítico foi dado aqui no Sinai também, que são as instruções com relação a como é todo esse proceder no tabernáculo e na vida do povo em geral, tá? Como um todo. Então nós vamos entrar aqui em Levítico, tá? Essa aqui é a Bíblia de Estudo Almeida, aqui tem uns textos antes. E aqui, só um pouquinho, dona Emma. Aqui no capítulo 1 começa, de novo, a tradição do começo de todos os livros. O livro diz o chamou. Tá? O título do livro Levítico é o chamou em hebraico. Tá? Levítico veio da Vulgata, que é relacionado aos levitas, em relação aos levitas, só que o livro não é só para levita, na verdade é para todo o povo. Tem uma boa parte dos levitas, mas é para todo o povo. Mas foi o nome que ficou, Levítico. Né? Dona Emma? 40:20, ela tomou o testemunho e pôs na arca. Esse testemunho são as tábuas? As duas tábuas, as novas tábuas, foi isso que ele fez. Os varais, o pôs na arca e meteu os varais na arca e o pôs o propiciatório em cima da arca. Sim, os testemunhos, né, as tábuas da lei foram colocadas dentro da arca. O propiciatório é a tampa da arca. É onde ficam lá a imagem, né, de 2 querubins. Então eles são colocados em cima e é esse lugar que simboliza a presença de Deus. Né? O Deus fica entronizado entre os querubins. Ali simboliza a presença dele. Então, o prato de maná, as 2 tábuas da lei, a vara
E vara de Arão foram colocadas ali na arca, dentro da arca. Sempre que eu ouvia essa explicação, eu tinha ideia que ficava em cima Não. dos querubins ali. Não. Uma caixa fechada. Não, dentro dessa caixa tem esses elementos, né? Que ficaram, né? Em cima só tem a tampa. Em cima daí é colocada a tampa, que é o chamado propiciatório, que tem esses dois querubins que ficam de frente para o outro, e é a ideia de que esse objeto simboliza a presença de Deus, né? Ali. Uma pessoa católica me disse que nós rejeitamos as imagens, mas Deus mandou Moisés fazer os querubins. Sim. Então, Deus mandou fazer os querubins e, tipo assim, nessa interpretação está correto, né? No que Deus mandou fazer as imagens dos dois querubins, isso não tem discussão, é a imagem de dois querubins, né? Que foi ordenado por Deus. Agora, foi a única imagem que Deus permitiu ou que Deus tenha ordenado, que Deus tenha pedido, e isso não exclui o fato de não fazer imagem de escultura do que há em cima do céu, debaixo da terra, né? O mandamento é explícito com relação a isso, né? Então, quer dizer, Deus, pelo fato dele ter mandado fazer os querubins, Deus falou que então pode fazer? Então, que contradição é essa? Ele está dizendo, e a gente joga fora o mandamento, né? Você queria falar, João? Sim. E aí ele tinha essa área aí dos Santos também. Sim. O véu rasga. Essa é a ideia. Não existe mais Santo dos Santos, que era o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. E o véu rasgado simboliza, não tem mais. Inclusive, é isso que vai ser mostrado no livro de Hebreus, né? Vai ser falado sobre isso. Que a gente tem livre acesso agora. É isso que simboliza aquele evento. Agora, existe uma especulação do seguinte, de que a arca, ela foi perdida quando a Babilônia veio, né? Porque quando a Babilônia veio e destruiu o templo de Salomão, a arca estava lá e nunca mais se ouviu falar da arca. E se eu não me engano, eu não sei, porque, por exemplo, eu não lembro agora, até precisava ver, não sei se alguém sabe, com relação a Neemias e a Esdras, quando vai falar e mais para frente da reconstrução do templo, se é falado alguma coisa da arca. Porque alguns vão especular o seguinte, até tipo você vê lá no Discovery Channel ou no Nat Geo, aqueles documentários, falando de que a arca foi perdida. Alguns falam até de que ela foi, na verdade, quando a Babilônia chegou, que eles já sabiam que ia acabar, já tinha cercado lá, já estava para ser destruído, que tinham colocado apenas uma réplica, que eles queriam preservar a verdadeira, né? Mas que, na verdade, quando a Babilônia pegou, ela destruiu tudo. Pôs fogo em tudo, queimou, fundiu o ouro para pegar o ouro, aquilo não tinha valor para eles, né? Você tem uma especulação de que a arca ainda existe, que ela foi guardada por muito tempo na Etiópia. A Etiópia foi um império riquíssimo e poderosíssimo na África, inclusive foi um império cristão poderosíssimo, né? Se converteram a maioria dos etíopes e eles eram poderosos, né? Como força militar e econômica naquela época, e antes disso era dito também desse sentido de que talvez, tem aquela história de Salomão com aquela rainha, a rainha de Sabá, que era uma etíope, e teve filhos com ela, e ele mandou levar para lá. Existe uma série de especulações aí com relação a essa história, tá? Como assim? Não, então, mas é porque é o seguinte, o povo, eles podiam orar naquela época, assim, mas o povo poderia clamar a Deus, falar com Deus, mas existia todo um ritual, por exemplo, você não podia ter os seus pecados perdoados. Para ter o pecado perdoado, você tem que chegar para o sacerdote e falar, eu pequei, meu pecado é esse. Bom, para perdoar esse pecado, você tem que fazer isso, isso, isso. Você traz 3 pombos e você faz tal coisa, e você traz aqui, e eu vou oferecer por você, você vai pôr a mão sobre o animal, e isso. Então você tinha todo um ritual. A mesma coisa, se a pessoa, a gente vai ver isso em Levítico,
se as pessoas, todo mundo eventualmente ficava impuro, tá? para estar diante de Deus. A mulher no período de menstruação, o homem também às vezes tinha, né, poluição, né? Não tinha relações sexuais, mas ejaculava à noite, ficava impuro, e uma série de outras coisas. Se você tocasse em um animal morto, você estava impuro, e você tinha os períodos de impureza. Então, eventualmente, as pessoas ficavam impuras, e elas tinham um ritual que elas tinham que fazer para se purificar novamente e voltar para a vida ali. Para entrar no átrio, você tinha que estar puro, ninguém impuro podia entrar ali, né? Agora, depois do lugar santo, santo dos santos, só os sacerdotes, né? O resto do povo não entrava. Então, você tem todas essa dinâmica de ensinar o povo o que era, e para chegar diante de Deus, havia todos uma série de passos, e você tinha esse lado sacerdotal. Você não chegava diante de Deus, quem chegava era o sacerdote, ele era seu intercessor. No Antigo Testamento, ninguém se chegava diretamente a Deus. A pessoa precisava de um sacerdote para chegar até Deus. Existiam vários mediadores. Sim, só tem um. E essa, por exemplo, uma questão que a gente tem também com relação à Igreja Católica, de que o padre ele é um sacerdote, porque você confessa ao padre e ele intercede por você e ele determina aquilo que é a punição que você deve fazer. Então, essa relação sacerdotal, a gente entende que ainda parece que continua na Igreja Católica. Você tem o santo que intercede por você, e tudo isso a gente não crê dessa forma. Jesus ele é o único, né, o único mediador, né, 1 Timóteo, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então toda essa relação de intermediação ela acaba, né? Você só tem diretamente com Cristo, que é o próprio Deus. Então é tudo isso que é passado com essa ideia. Naquela época, para o povo ter comunhão com Deus, era um processo de intermediações, né? Pessoal, terminamos Êxodo, livro extremamente importante, e a gente vai ter referências ao Êxodo. E a gente vai entrar agora em Levítico, né? E entrando em Levítico, eu não quero, a gente não vai estudar o livro de Levítico hoje, né? Pegar os capítulos por capítulos e tudo, começar isso. Eu queria passar uma outra coisa. Em Levítico, começando a estudar Levítico, porque o livro de Levítico ele é interessante hoje em dia por causa de alguns debates. Ele surgiu muito com relação ao debate sobre a união gay. Por quê? Porque tem leis, textos em Levítico falando sobre ser abominação, né? A relação de homem com homem, mulher com mulher, relação com animais e tudo mais. Aí o pessoal vem e fala assim, olha, ridículo isso, porque então segue as outras leis de Levítico. Por exemplo, ninguém pode usar uma roupa que tenha tecido misturado. Ou é só algodão, ou é só poliéster. Se você misturar, é pecado. Não pode comer sementes misturadas, né? A mulher é imunda quando está no seu período. E é uma série. Por que vocês cristãos não seguem isso também? Vão falar que só a homossexualidade é problema. Então, eu gostaria de colocar isso para a gente entender do que fala Levítico. E para isso, eu tenho um videozinho aqui. Não sei quantos já viram essa parte do seriado West Wing, que eles vêm falar exatamente sobre isso, sobre Levítico. I'm sorry, you're Dr. Jenna Jacobs, right? Yes, sir. It's good to have you here. Thank you. The awesome impact of the airwaves and how that translates into the furthering of our national discussions, but obviously also how it can Forgive me, Dr. Jacobs. Are you an MD? A PhD. A PhD? Yes, sir. In psychology? No, sir. Theology? No. Social work? I have a PhD in English literature. I'm asking because on your show people call in for advice and you go by the name Dr. Jacobs on your show, and I didn't know if maybe your listeners were confused by that and assumed you had advanced training in psychology, theology, or healthcare. I don't believe they are confused, no, sir. Good. I like your show. I like how you call homosexuality an abomination. I don't say homosexuality is an abomination, Mr. President. The Bible does. Yes, it does. Leviticus 18:22. chapter and verse. I wanted to ask you a couple of questions while I had you here. I'm interested in selling my youngest daughter into slavery as sanctioned in Exodus 21:7.
She's a Georgetown sophomore, speaks fluent Italian, always cleared the table when it was her turn. What would a good price for her be? While thinking about that, can I ask another? My chief of staff, Leo McGarry, insists on working on the Sabbath. Exodus 35:2 clearly says he should be put to death. Am I morally obligated to kill him myself, or is it okay to call the police? Here's one that's really important, because we've got a lot of sports fans in this town. Touching the skin of a dead pig makes one unclean, Leviticus 11:7. If they promise to wear gloves, can the Washington Redskins still play football? Can Notre Dame? Can West Point? Does the whole town really have to be together to stone my brother John for planting different crops side by side? Can I burn my mother in a small family gathering for wearing garments made from two different threads? Think about those questions, would you? One last thing. While you may be mistaking this for your monthly meeting of the ignorant tight-ass club, in this building when the president stands, nobody sits. Toby. Yes, Mr. President. That's how I beat him. I'm just gonna take that crap off. Interessante, né? Respondam o presidente dos Estados Unidos. É interessante que o filme, o seriado ali, como ele é apresentado, ele coloca uns estereótipos. Mas antes de falar dos estereótipos, tipo, você vê o seguinte, então ele está argumentando com uma senhora, que ela é PhD em literatura, né? Que ela tem um programa de TV que fica aconselhando as pessoas, falando sobre a Bíblia, e ele se incomoda, né? Acho interessante você chamar a homossexualidade de aberração, e aí ele começa a discutir, falando, se homossexualidade é aberração, e é Levítico 18:22 que fala, eu não posso vender minha filha como escrava também, como diz a Bíblia, né? Lá ele fala da bola de futebol americano, porque ela é feita com pele de porco, né? Então ele não pode tocar em porco, então quer dizer que está todo mundo impuro, eles podem jogar futebol ou não. Então ele ironiza essa história, falando, olha, se a homossexualidade é uma aberração, então eu posso cumprir todos esses mandamentos, eu tenho que matar a minha mãe porque ela usa roupa que tem 2 tipos de tecido, né? Ou eu tenho que matar o meu secretário que trabalha no sábado e a lei diz que tem que ser morto quem não descansar no sábado. Então como é que você responde isso? Para começar, esse tipo de vídeo é uma propaganda muito bem elaborada e muito bem feita e com uma ou ignorância ou uma grande má intenção realmente. Para começar, eles já vêm com estereótipos. Eles, para argumentar, do jeito que o presidente fala, eles colocam uma cristã que tem os seus princípios morais questionados. Falam assim, você é só uma doutora em literatura e você está dando aconselhamento de psicologia e teologia para os outros. Então, eles montam um personagem que mostra claramente que deve ser um personagem assim meio... Eles já colocam meio em questão essas coisas. Outra coisa, né? O ridículo. Essa mulher é a única que fica sentada enquanto o presidente chega. Todo mundo sabe que quando o presidente chega tem que ficar em pé. Mas eles colocam essa figura dessa mulher, talvez como prepotente ou, né, ignorante, que fica sentada. Então eles já montam, né, um cenário de ver como o vilão da história é essa mulher, né? E aí montam essa argumentação, essa conversa. Então o livro de Levítico ele é bem questionado e se levanta uma série de coisas exatamente por isso. Mas eu achei um artigo, eu estava procurando uma coisa que resumisse, eu achei um artigo na internet muito bom desse endereço aqui, desse Matt Slick, e ele vem falar sobre essas coisas. Esse texto aqui, ele dá um ótimo resumo sobre esse debate e vem falar que é uma ingenuidade de interpretação fazer isso.
Tá? Levítico 18, 22, 20 e 13 fala, né, homossexualidade, marisco e tecido misturado e não estando debaixo da lei do Antigo Testamento. Né? Esse é o título. E ele vai falar, Levítico fala para não comer molusco, tá? Usar sementes ou tecidos misturados, não é para fazer isso, você tem em Levítico 19, 19. Não é para ceifar no canto dos campos. E que a homossexualidade é errada. Se a homossexualidade é errada por Levítico, porque Levítico assim o diz, então não deveríamos obedecer às leis sobre moluscos, semente, tecido e campos, porque também estão em Levítico? Se não, então por quê? Porque os cristãos pegariam e escolheriam que partes da Bíblia seguir, né? E o Nielsen esqueceu de tirar a tradução aqui embaixo, ignorem isso, né? O que vai fazendo as coisas a 1 da madrugada é o que dá, né? Primeiro de tudo, nem tudo de Levítico foi escrito para todos. Haviam abominações que se aplicavam apenas aos judeus, como comer marisco, coelho, porco, etc., que eram coisas que tipologicamente representavam pureza diante do Senhor. Sabemos disso porque Deus diz, fala aos filhos de Israel dizendo, ele dá instruções para os israelitas e não para o resto das nações. Ele deixa isso claro. Aqui está uma lista de casos em que a ocorrência da frase fala aos filhos de Israel dizendo é encontrada em Levítico, o livro em questão. Ele dá essas explicações todas, e é uma coisa que a gente vai ver no livro de Levítico, essa diferença. Você tem leis que quando vai se falar delas, Deus fala claramente, fala isso para os filhos de Israel. E é diferente quando ele vai falar, isso as outras nações fazem, vocês não vão fazer. Né? Mas falando, é isso que vocês vão fazer, porque está relacionado à pureza ritual, a como deve se comportar ali no tabernáculo, que não tem nada a ver com as outras nações. Né? Então são coisas específicas para esse povo, que é um reino de sacerdotes que devem viver com Deus em santidade. E nessa época, que hoje um judeu que é cristão, né, Sim. não precisa seguir essas coisas por só por ser judeu. Não. De forma alguma. Exatamente. Agora, por exemplo, os judeus de hoje ainda seguem isso. Quem é judeu, judeu. Segue a lei judaica e espera a reconstrução do templo para fazer os sacrifícios e tudo mais. Mas exatamente como ela está falando. Assim, podemos ver uma série de coisas que lidam apenas com Israel. No entanto, há abominações que não se aplicam apenas a Israel, mas para todos os outros povos também. Né? E aí você tem o texto de Levítico 18, 22 a 30, que ele vem falar que isso é abominação, né? E vem falar, os outros povos praticavam isso, ou seja, condenando eles fazendo essas coisas. Né? Então, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Ou seja, vocês não vão fazer isso, eu acho condenável, e eu estou condenando as outras nações exatamente por ter feito isso. Então Deus está colocando claramente que Ele está aplicando isso não só a Israel. Ele está falando, vocês não vão fazer isso porque é exatamente por isso que eu estou condenando as outras nações. Então Ele está deixando claro que isso não é exclusivo de Israel, é para todas as nações. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Todo mundo não é para fazer isso, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, e nela estavam, a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes. Né? Todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aquele que os cometer serão eliminados do seu povo. Né? Então veja claramente essa situação. Deus está falando de todos. Sobre... Pois não, dona Ana. A terra vomitou essas nações, pode ser um símbolo de que o povo de Deus chegou lá e tirou o povo que estava lá e fica como posse da terra? Essa é uma boa pergunta, dona Eva. Não prestei atenção nisso, porque eu visitei nela a sua iniquidade e ela vomitou os seus moradores.
Eu creio que é exatamente isso, porque a gente não vê os povos ali da região saindo ou qualquer notícia de algo que tenha acontecido. Deus simplesmente fala, vocês vão sair do Egito, eu vou colocar vocês numa terra e vocês vão matar todo mundo que está lá naquela terra. Por quê? Tem que ter um motivo. Não, Deus fala claramente isso, inclusive já foi, aqui em Êxodo Deus já falou isso, porque já chegou a iniquidade deles, a medida da iniquidade deles. Deus é claro em dizer, vocês vão lá e vocês vão julgar aqueles povos, porque já chegou a medida da iniquidade deles. É esse o ponto. Assim como depois, muito tempo depois, a Babilônia vai chegar em Israel, fala assim, já chegou a medida da iniquidade de vocês, eu vou mandar alguém aí. Né? Então, só para resumir aqui, né, para a gente partir, o autor aqui desse artigo, ele vai mostrando isso, né? Sobre que abominação está Levítico 18, 22 falando? Contextualmente, o capítulo 17 é sobre os procedimentos de expiação pelo sangue, de modo que é para Israel, não para todos. No capítulo 18, Deus diz a Israel, você não deve fazer o que é feito na terra do Egito, onde você viveu, nem é você para fazer o que é feito na terra de Canaã, onde estou trazendo-lhe. Então veja que Levítico 18:3 dá esse foco, você não vai fazer o que eles fazem, então muda esse enfoque, né? Então agora, em vez de apenas aplicar a Israel, Deus menciona coisas que são feitas pelo Egito e por Canaã, né? E aí você vê esses textos, né, que eles fazem, se você ler todo o capítulo 18, você vai ver essas coisas todas, não vai falar só de homossexualidade, mas de oferecer sacrifício, né? Sobre descobrir, sobre nudez e tudo mais. E esse ponto aqui, só para resumir, você vê que o livro de Levítico ele tem 3 divisões, né? Eu esqueci de traduzir esse texto aqui também, né? Eu também já misturei, ó. Aqui está o texto todo traduzido. Levítico tem esses 3 tipos de leis, e é isso que é importante nós entendermos, né? Tem lei civil, expirado com o fim do governo civil judaico. São leis civis, né? Então você tem uma série delas, tá? Quando nós formos, próxima aula, ver Levítico, a gente vê que tem alguns blocos distintos, mas algumas coisas são misturadas e você entende que é civil, porque fala aos filhos de Israel essas coisas nesse sentido. Então você vê essas leis civis que foram específicas para a forma de organização civil de Israel. A cerimonial, inspirado com o cumprimento do trabalho sacerdotal de Cristo. Tá? Ele cumpriu a lei sobre animais, deveres sacerdotais, essas coisas, e você vê Jesus quebrando isso. Você não é o alimento que contamina o homem, né? Não é o lavar a mão que contamina o homem. A lei falava que tinha que lavar a mão, e Cristo está abolindo isso. Por quê? As leis rituais ele está abolindo, né? E a lei moral, sem vencimentos, enfim, porque se baseia no caráter de Deus. Sede santos porque eu sou santo, né? Senhor vosso Deus, eu sou santo. Então, e você vê também isso se repetindo nesses textos. Deus falando, vocês façam isso porque eu sou santo, vocês vão ser santos. Diferente de outros casos, tá? Então, a questão moral, ela não se anula com o fim da lei, né? Pois não, Thaís? Sim, exatamente. É uma coisa, eu acho que um resquício de bondade que tem no ser humano é pensar nessas leis morais. Se não sem dúvida. Essas leis morais, não tem como viver. Exatamente. É que hoje está, a discussão é muito complicada, porque tem gente que fala assim, não, eu não quero nem querer saber das leis morais, apesar de reconhecer, o pessoal coloca em questionamento até isso. Mas a gente vai parar por aqui, e isso é que é importante entender. Nós temos base na Bíblia, né, para ver que a coisa não é simples assim como você vê ali aquele vídeo do West Wing. É fácil você montar um cenário, né, você monta o personagem ali e faz uma discussão que é uma ignorância em relação à leitura do texto bíblico. Qual é o problema? O pessoal
de fora da igreja de Cristo vem e rebate, mete a boca e fala mal, porque tem gente usando o Levítico na ignorância, sem saber. Por exemplo, até eu falei, quando estava a questão do debate com relação à homossexualidade, assim, a gente não precisa usar Levítico. O Novo Testamento é suficiente para falar sobre esses assuntos, né? Então, eu não preciso citar textos de Levítico, o Novo Testamento é explícito com relação a essa questão. E tantos outros pontos. Mas também não estou dizendo que é para jogar fora Levítico, para jogar fora esses textos, né? E não há incoerência neles. É uma questão de saber ler e entender do que está sendo tratado aqui. Tá certo? Próximo domingo nós vamos estudar Levítico. Eu creio que uma aula vai ser suficiente, que a gente não vai precisar ficar detalhadamente cada ritual, o que cada coisa significa, né? A gente vai ver o todo do livro. E Números tem muita coisa assim para a gente ver, tá certo? Vamos nos colocar em pé?